Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E enquanto ele fazia o seu trabalho, ele chegou até o Monte Horebe. E neste lugar, o anjo do Senhor apareceu para ele. Ali, o anjo apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. A sarça era um arbusto espinhoso. Aliás, eu quero te ensinar uma coisa. Todas as vezes que a Bíblia fala em o anjo do Senhor, está falando do próprio Senhor, tá bom? É literalmente escrito o mensageiro de Yahvé. Bom, mas voltando para a sarça. E essa sarça, ela estava em chamas, mas algo diferente estava acontecendo, porque embora ela estivesse em chamas, ela não estava se consumindo. Era algo maravilhoso, incomum. Isso chamou a atenção de Moisés. É isso que a gente vê no verso 2. No versículo 13, então, Moisés decide se aproximar para ver do que se tratava, uma vez que a sarça não estava se consumindo. E então, verso 4 diz que Deus estava no meio da sarça. E ao ver Moisés se aproximar, Deus o chamou pelo nome 2 vezes. E Moisés respondeu. Era a primeira vez que Deus o chamava pelo nome, pelo menos é isso que a palavra nos mostra. E no verso 5, o que nós vemos é que Deus vai dar uma orientação para ele. Aquele lugar onde ele estava era a Terra Santa. Não porque o local era especial, mas porque Deus estava naquele lugar. E, portanto, ele deveria ter uma outra atitude. Ele não deveria se aproximar da sarça de qualquer maneira. Ele deveria tirar a sandália dos pés. Tirar a sandália dos pés no sentido de reverência, no sentido de respeitar a presença de Deus, respeitar aquele lugar. E então, no verso 6, Deus se apresenta para Moisés, dizendo que ele era o Deus do seu pai. Não apenas Anrão, seu pai, Anrão e Joquebede, seus pais, mas também o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqui Deus começa a se apresentar para ele como o Deus da aliança, o Deus da promessa. Era o momento de Moisés fazer uma escolha, queridos, porque o fato de Deus ser o Deus dos pais dele não fazia automaticamente com que fosse o Deus dele. Então era o momento de ele fazer uma escolha a respeito de Deus. E Deus continua se apresentando, dizendo que eu sou o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. E a Bíblia vai dizer que Moisés escondeu o rosto porque ele teve medo de olhar para Deus. Imagina só, algo maravilhoso estava diante dele. E então Deus passa a dizer para ele que estava vendo a aflição do povo dele que estava no Egito. Lembremos que Moisés já estava há 40 anos com o seu sogro Jetro, apacentando e cuidando dos rebanhos, casado, tendo filhos. Ele já não estava mais lá no Egito. Mas Deus vai dizer para ele, olha, eu estou vendo a aflição do povo. E claro, Moisés ele era capaz de se lembrar do sofrimento que ele também viu os seus irmãos passando lá, sendo subjugados, sendo maltratados. E Deus vai dizer para Moisés, olha, eu ouvi o clamor deles. E no versículo 8, Deus vai dizer ainda que ele havia descido para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazer eles saírem daquela terra e irem para uma terra que manava leite e mel. Esse era o plano de Deus. E se a gente para aqui o texto, caso nós não soubéssemos do restante da história, nós podíamos achar que estava tudo para acabar no versículo seguinte. Porque se Deus, que é o Todo-Poderoso, desceu pessoalmente para livrar o seu povo, poxa vida, ele tem todo o poder, basta uma palavra de Deus e tudo ia mudar. Mas nós sabemos a história. Nós vamos ver que Deus veio pessoalmente para escolher a pessoa que iria fazer isso. Porque sim, Deus usa pessoas, falhas como eu e você, para fazer a vontade dele na terra. Pessoas são a resposta de Deus para as nossas vidas muitas vezes. Moisés ele seria a resposta do clamor daquele povo.
Você está entendendo o que eu estou falando? Esse versículo de número 8 vai dizer que embora Deus tenha todo o poder, Ele não precisa de nós, Ele pessoalmente escolhe pessoas para realizar tarefas importantes em nome dEle. Nós somos muitas vezes indicados por Deus como resposta de Deus na vida do outro. Então no versículo 9, Deus vai dizer, eu estou ouvindo e vendo o meu povo. Então, versículo 10, Deus diz para ele, venha e eu vou enviar você a Faraó. Aí Moisés começa a argumentar com Deus. E ele faz uma pergunta muito genuína no versículo 11. Ele vai dizer, quem sou eu? Quem sou eu para ser enviado a Faraó? E eu sei que eu e você nós podemos julgá-lo, mas nesse exato momento, ele já não era mais o filho da filha de Faraó que morava lá com a família real no Egito e achava que podia matar o egípcio e esconder ele ali no meio da areia. Agora ele já tinha uma sensação de pé no chão. Ele sabia que ele era pequeno demais para aquela obra. E a resposta de Deus não foi para dizer quem ele era, porque no versículo 11 ele vai dizer para Deus, quem sou eu para ir até Faraó? E a resposta do versículo 12 que Deus dá para ele é, eu estarei com você. E isso, queridos, fala muito conosco, porque assim, lembra o comentário que eu fiz no princípio? Quantas vezes nós somos colocados diante de tarefas e missões e situações e ministérios e trabalhos e situações de família que são grandes demais para nós? E a pergunta é, quem sou eu para resolver isso? Ou como é que eu faço? Eu não tenho capacidade. A resposta que Deus deu para Moisés serve para nós também. Ele vai dizer no versículo, eu estarei com você. E a partir do versículo 12, o que nós vamos ver é Deus revelando para Moisés tudo o que iria acontecer. Quando Moisés pensa que ele não é capaz, porque a tarefa é muito grande, Deus começa a resposta dizendo que ele próprio estaria com Moisés. E Deus, juntamente com ele, era mais que suficiente. Aleluia por isso. Além disso, Deus ainda fala as coisas que aconteceriam no futuro, porque Deus já sabia exatamente tudo o que ia acontecer. Inclusive, ele vai dizer, olha, vocês vão sair de lá e vocês vão me adorar nesse mesmo monte, nesse mesmo lugar que o Senhor Deus estava falando, porque eles iriam adorar ali todo o povo. Como a adoração é importante. Inclusive, isso me faz lembrar lá de Mateus 28, o versículo 20, na parte B, fala assim, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, o mesmo Deus que se apresentou para Moisés dizendo, eu estarei com você, eu estou com você, também diz lá em Mateus, através da palavra de Jesus Cristo, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eu espero que essa informação alegre o seu coração, porque isso me fortalece demais. Saber que Deus está comigo todos os dias. E está com você também. E no versículo 13, Moisés começou então a pensar naquilo que Deus falou de maneira mais prática. E a gente observa isso porque ele fala assim, e se eles me perguntarem qual é o nome do Deus que te enviou? O que eu vou responder para eles? Moisés fala. No versículo 14, Deus tinha todas as respostas que Moisés precisava. Ele fala, eu sou o que sou. Eu sou me enviou a vocês. E eu sou, essa expressão, eu sou me enviou a vocês, eu sou, nos apresenta um verbo que produz uma ideia, queridos, de passado, presente e futuro. Quando você diz eu sou, parece que é algo imutável. E essa é a ideia de Deus, algo que não está preso ao tempo. Ele é. E além disso, esse verbo, ele nos traz o nome transliterado de Jeová, Yahvé, que indica essa natureza eterna e imutável de Deus. Yahvé provavelmente é considerado uma abreviação dessa frase toda, né? Como se todas as palavras fossem colocadas juntas em uma só. Olha que coisa mais linda que Deus fez. Deus apresentou o seu nome pessoal. Eu sou Yahvé. E no verso 15, nós vemos Deus dizendo exatamente o que Moisés deveria falar. Então Deus chamou Moisés. Deus disse o seu nome e disse, ó, você vai lá e você vai fazer assim. Que lindo Deus ensinando Moisés exatamente o que ele devia fazer. É igualzinho ele faz com a gente, viu, gente? Quando eu e você, nós não sabemos o que falar, vai falar com o chefe, vai falar com o filho, com o marido, com uma esposa, vai falar com o familiar. A gente pode falar para Deus. Deus, o que eu falo? Porque se Deus ensinou Moisés o que ele tinha que falar, Deus pode pôr as palavras na nossa boca também. Nós podemos dizer
para ele e que precisamos da ajuda dele. E ele vai dizer assim, ó: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, Deus queria começar um relacionamento com o povo no Egito, não apenas livrar eles da escravidão. Deus queria apresentar-se como Deus dos seus pais, como Deus que deveria ser lembrado dali para frente, para as próximas gerações. E outra coisa que eu quero ensinar para você: quando o nome Senhor ou Deus aparece com letra maiúscula, tudo maiúsculo assim, na Bíblia, é a tradução da palavra hebraica Yahvé, que vem do verbo ser, eu sou, que mostra o quanto Deus é eterno e imutável. Presta atenção, às vezes a palavra Deus e Senhor aparece somente com a primeira letra maiúscula e às vezes aparece tudo maiúsculo. Quando for tudo maiúsculo, é Yahvé. Você pode marcar na sua Bíblia. Então, no versículo 16, Deus então dá estratégia para Moisés. Ele fala: você vai reunir todos os anciãos, os mais velhos, e você vai me falar para eles: o eu sou, o Deus dos nossos pais, me mandou vir aqui. E ele está vendo o que está sendo feito com vocês no Egito. E no versículo 17, ele ainda reafirma que iria retirar eles daquele lugar e levar eles para uma terra que manava leite e mel. E essa ideia de manar leite e mel, de gotejar, está falando de abundância, está falando de bênção, está falando de provisão. Mas essa terra estava vazia, esperando eles chegarem? Não, ela era habitada por outros povos, mas essa terra seria conquistada por eles. Mas isso é conversa para mais para frente. Lá habitavam os descendentes de Sem, que embora tivesse até alguns costumes e uma linguagem semelhante ao povo de Israel, eles eram pagãos, eles não criam no eu sou. Então, Deus fala que depois que os anciãos ouvissem o que ele deveria falar, eles deveriam todos irem até o rei do Egito e pedir que ele deixasse o povo ir ao deserto, caminho de 3 dias, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que Deus já sabe o futuro. E ele diz: olha, vocês vão fazer isso, você vai levar os anciãos, mas eu sei que o rei do Egito não vai deixar eles irem se não for obrigado. Isso é que é dito no versículo 18. Ou seja, o coração do rei do Egito já era um coração endurecido, já vinha de uma linhagem, já vinha de uma ideia de governo que não temia Deus. Vide o que ele fez. Além de escravizar, maltratar, subjugar, mandou matar os filhos, usando de várias estratégias, inclusive perseguição dentro do próprio povo. O coração deste homem não era um coração que temia Deus, já era um coração endurecido. Então, Deus diz: eu sei que ele não vai deixar vocês irem se não for obrigado. E aí no versículo 19, o Senhor reafirma: tudo bem, eu vou ferir o Egito com os meus prodígios e então ele vai deixar ir, porque afinal de contas, Deus era maior que Faraó. E Deus fez assim. Inclusive, ele disse: vocês não sairão de mãos vazias. Eles sairiam do Egito com roupas, com prata, com ouro. Eles levariam as riquezas do Egito porque os próprios egípcios dariam esses presentes para eles no momento de sair. E é assim que acaba este capítulo, com Deus falando com Moisés exatamente o que ele deveria fazer diante desse chamado, diante dessa missão que Deus havia dado. Como será que Moisés vai se comportar no próximo capítulo? Vamos ver no próximo capítulo, mas hoje nós vamos aplicar para as nossas vidas. Se há algo grande demais que está diante de você, eu te convido a não se acovardar. Eu convido você a orar e falar com o Senhor diante das pequenas e grandes coisas do nosso dia, da nossa vida, para que você dependa de Deus. Como nós vemos nesse capítulo, ele é o eu sou, ele é aquele que é aquele que está conosco todos os dias. E ele pode nos capacitar, ele pode nos ajudar, ele pode nos dirigir, ele pode nos livrar, ele pode colocar as palavras nas nossas bocas. Tudo que nós precisamos fazer é pedir e depender dele. Sim, ele tem poder para fazer tudo sozinho? Ele tem, mas não é assim que funciona. Tudo aquilo que ele nos dá, ele também vai nos dar capacitação para cuidar, para preservar, para corrigir, e nós vamos sendo, ao longo da nossa vida, resposta de oração na vida de outras pessoas, assim como outras pessoas são resposta de oração na nossa vida. Foi assim que Deus fez, que a gente caminhe no corpo, que a gente caminhe juntos. Deus não nos fez para andar sozinhos. Deus abençoe muito você e eu te espero para nós meditarmos no próximo capítulo da Palavra do Senhor, em nome de Jesus. Um abraço.
E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!